Olá, saudações e bem-vindo, caro internauta, a mais uma edição do Olho Visionário, o programa de debates de assuntos que marcam a atualidade nacional. José Felipe, boa noite e bem-vindo à edição do Olho Visionário. Muito boa noite, Paulino. Boa noite, colegas do painel. Alice Vumela, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Paulino. Boa noite, colegas de Felipe. Boa noite, colega Josias. Josias Moruri, boa noite. Boa noite, colegas. Ministro português de Estado e dos Negócios Estrangeiros chefiou de quarta a quinta-feira uma missão da União Europeia para discutir terrorismo em Cabo Delgado. Energia fornecida pela EDM continua a registrar graves problemas, mesmo com a ligação da rede nacional. Alguns dos assuntos que marcam a nossa presença nesta edição do Olho Visionário. Mas antes, vamos aos fatos da semana. José Felipe, dou-lhe 1 minuto e meio para falar do seu fato da semana. Bom, eu elegi como fato da semana a tomada de posse do 46º presidente norte-americano. Estamos a falar assim do John Biden. Foi uma festa que todos testemunharam via televisão, mas constitui como fato da semana por ter deixado 3 aspectos muito importantes que eu tomei em consideração. Ele diz que quando tomar o posto e tornar presidente vai ter de permitir a entrada dos muçulmanos nos Estados Unidos da América, que já é um aspecto de um humanista. Ele entende que todos nós, cristãos, muçulmanos, todos budistas, todos somos cidadãos, gozamos de direitos iguais e pretendemos deslocar de um lugar para outro sem nenhum impedimento. O segundo aspecto, ele pediu aos americanos que pudessem ter um espírito de paciência e esperança, neste caso, para lidar com os desafios do futuro, porque afinal de contas nós enfrentamos a pandemia do Covid-19, é uma realidade que ele encontra no poder e vai ter que poder exatamente procurar mecanismos de como ultrapassar esse problema pandêmico mundial. E o terceiro aspecto, como último, ele afirma e confirma que é o reinício da democracia. É o que pretende todo o povo moçambicano, para a visão de um homem na igualdade humanitária a nível internacional. A democracia é o que nos ajuda em relação a outros regimes que pairam na alternância do poder nos Estados Unidos da América. Com essas palavras eu queria fechar mesmo exatamente sobre o meu fato da semana e desejar exatamente uma boa governação ao presidente John Biden, que ilumine o mundo, reparem sobre o ponto de vista tudo que tem sido o espírito democrático para os povos do mundo. Só uma pequena questão sobre a tomada de posse do Joe Biden. Ele toma posse sem a presença do antigo presidente, neste caso o Donald Trump. Que análise faz? Bom, foi um fato, não tem sido normal. Nós já percebemos que até ele entrou num helicóptero, foi para um outro país para fazer uma cerimônia de entrega do poder para encontrar a Casa Branca livre. É uma realidade. Para o caso dele, foi um dos presidentes, não conseguiu repetir o mandato. Estaremos a discutir este assunto. Esta é uma realidade, é um presidente com esse tipo de realidade, vamos ter que aceitar com esta realidade. Está dentro do espírito de pacificação, uma vez, há dias anteriores, estávamos já com tumultos, assaltos, mortes. Então foi muito mais para evitar, se calhar, este todo tipo de situações que surgiu esse critério de organização. E veja só, a própria cidade lá na Casa Branca, Washington, estava fortemente guarnecida em termos de segurança. Um assunto que todo o povo ficou admirado, que nunca existiu essa força para atos do gênero na tomada de posse de um presidente norte-americano. Muito obrigado, José Felipe. José Morur, seu fato da semana? Bom, para mim, o fato da semana, elegi a atuação da nossa polícia a nível da cidade de Vilanculo, sobretudo no que refere à fiscalização das viaturas, chapeiro neste caso. No programa passado reclamamos aqui no que refere à atuação da polícia na fiscalização, mas a partir de ontem a polícia fiscalizou e foi possível prender várias viaturas
assim como os próprios motoristas, todos aqueles que violaram o decreto como é que se diz, o decreto que vela sobre as medidas de prevenção de Covid-19. Mais uma vez vou parabenizar o trabalho da polícia, porque antes de fiscalizar, assim como prender as próprias viaturas, eles deram um apelo, apelaram quase todos os municípios de quem devíamos nos prevenir no melhor para poder salvar as nossas vidas. Mais uma vez, parabéns à nossa polícia. Alice Vumela, seu fato da semana. Boa noite mais uma vez, Paulino, e aos colegas. Eu elegi o fato da semana. Tem o problema que existe no bairro 5º Congresso, concretamente na zona de expansão. Eu não sei o que está a acontecer, mas as pessoas já estão a somar 2, 3 dias sem água potável nas suas casas. E isso é um assunto muito grave e queria mesmo, a partir de agora, apelar a quem de direito, quem está a gerir. Eu vi, parece que trata-se de fornecedores privados, mas esses privados também, alguém vela por eles. Então, pedimos que quem de direito solucione isso o mais breve possível para que as populações voltem a ter água potável nas suas casas. Muito obrigado, penso que a preocupação ficou aquém de direito. Vamos olhar outros assuntos que marcam a nossa presença nesta que é mais uma edição do programa Olho Visionário. Para começarmos, vamos ao tema que fala da energia elétrica que é fornecida pela Eletricidade de Moçambique, que continua a registrar sérios problemas mesmo com a ligação da rede nacional. José Felipe, como é que olha para este assunto? Ultimamente a energia da EDM tem apresentado vários problemas que acabam queimando muitos eletrodomésticos que depois ninguém resolve esse problema. Bom, em relação à energia elétrica, nos finais do ano 2020, nós já regozijávamos de uma grande esperança em que já estávamos num ritmo satisfatório em relação aos 33 kW que vinham de reforço de Massim. Mas a esperança não está a acontecer. Como dizia o colega Vumela, em relação à água, a água não vai aparecer sem energia. De facto, o que estava a referir o colega é sério. As famílias ficaram debandadas de um lado ao outro à procura do tal precioso líquido. Então, mais uma vez, nós chamamos a atenção através deste painel a quem é de direito para poder ver a situação de energia. Há oscilação permanente que, pelas consequências deste fluxo de oscilação da energia, vai queimar os nossos eletrodomésticos. Acredito eu que, se calhar, no contrato não aparece que quando queima um eletrodoméstico tem que se pagar, mas em outras províncias existe esta cláusula que deve se responsabilizar. Agora, questão de água, questão de energia é um problema picudo para a nossa cidade de Vilanculo. Nesse primeiro mês do ano 2021, nós estamos a ter uma esperança desejada. Uma esperança desejada. Então, apelamos o quem é de direito, a EDM, tanto como a idilidade, para trabalhar em conjunto para verificar essa situação. Outro, porém, é em relação a esses privados, como dizia o colega Vumela. O resultado de oscilação de energia pode dar o caso de queimar as bombas. E quando queimam as bombas não produzem água. Este é um fato. Para além dentro de estamos a falar da própria bomba, que depende da energia elétrica. Então devem trabalhar em conjunto para resolver este problema. Ou não pagam a EDM para termos a corrente elétrica para fazer funcionar as bombas, ou não há corrente elétrica nas bombas. Quero deixar espaço para o colega a seguir. Josias Mururi, poucas são as vezes em que a EDM tem emitido um comunicado quando se trata de uma avaria ou trabalho de manutenção, o que de certa forma acaba criando muitos prejuízos para os utentes. Que análise faz relativamente a este problema que tem sido repetitivo? Bom, na verdade, há somas de prejuízos aos consumidores daqui da cidade de Vilanculo devido à fraca qualidade da nossa energia,
que a EDM nos fornece. Mas se nós formos olhar aquilo que é o Código Comercial, abre um espaço para responsabilizar a própria EDM em caso de queimar eletrodomésticos dos consumidores, abre um espaço para a sua responsabilização. Mas são casos difíceis, são casos raros em algum momento, porque suponhamos um município qualquer aí queima, por exemplo, seu congelador, mas se ele pensa em recorrer à própria EDM, há muita burocracia por ali para ver se podem ser responsabilizados, mas eu não gostaria que assim fosse. Cabe à EDM, na verdade, responsabilizar-se sobre os danos causados pela fraca qualidade de energia que é fornecida aos consumidores. Eu quero acreditar que a quem de direito se nos ouve, a este momento acompanha este programa, devia parar e dar uma olhada quanto a isso, porque são vários municípios residentes aqui na cidade de Vilanculos que neste momento somam vários prejuízos. A título de exemplo, no meu bairro aqui no Congresso, só para ligar um congelador é um problema. Você liga um tempo depois descongela e isso causa dano ao próprio congelador. Agora, nós queremos energia de qualidade, queremos a nossa cidade a desenvolver num bom ritmo, sem esses prejuízos. Vou deixar o espaço também. Alício Gumela, acha que com a entrada de um privado que venha fornecer energia, a EDM pode melhorar os seus serviços? Eu penso que não. O problema é boa vontade. Eu penso que temos capacidade para eliminar esse tipo de problemas. Moçambique está a fornecer energia a vários países da região. Então, por que não consegue fornecer energia a 5.000 cidadãos de Vilanculo? Então, eu penso que falta uma boa vontade de quem está por cima deste assunto. Então, comentando no assunto da própria energia, eu penso que o primeiro problema começa na fraca distribuição da corrente elétrica. Isso já é o primeiro problema. Por quê? Quanto a EDM não conseguir trazer uma energia forte, uma linha forte para Vilanculos e continuar a fazer ligações, o drama que vamos assistir é este de até vai chegar um certo tempo de ligar o telefone e não carregar. Porque a corrente que temos ou a capacidade que temos já está um pouco superlotada. Então eu penso que a EDM deve melhorar esses aspectos para evitar esses transtornos. Esses operadores privados, como dizia o colega José Felipe, tem muitos equipamentos que dependem da corrente elétrica para abastecer a própria água aos residentes. Então, danificando esses instrumentos, essas máquinas, até corre-se o risco de aquilo que a máquina, daquilo que é a função da máquina, não poder já fazer conforme o resultado. A água vai escapar, aquilo que devia ser filtrado vai passar e nós vamos consumir uma água imprópria, porque as máquinas não estão a funcionar conforme devido a esses problemas de energia que estamos a verificar. Então eu penso que quem é de direito, como todos os colegas secundários, devem mesmo trabalhar no sentido de num pequeno ou num curto tempo, Vilanculos ultrapasse esse problema de pisca-pisca. Fumela, quando diz que há falta de vontade, o que quer dizer com isso? Quando digo que há falta de vontade, é que Vilanculos está muito perto de outros distritos que têm. Então, eu penso que até agora está-se a construir essa linha, né? Está de parabéns o governo, mas eu penso que isso não estaria a ser implementado agora. Isso já devia ter sido já implantado, esse projeto de ligação de energia elétrica a Vilanculos, porque Vilanculos, como sabe, é cara de Moçambique. Aqui temos turistas, temos pessoas que vêm de muito longe. Então, qual é a imagem que estamos a deixar isso? Os turistas não começaram hoje. Os próprios moçambicanos que fazem turismo nacional não começaram hoje. Chegam aqui, a pessoa sai da cidade de Maputo, sai da cidade de Beira, outras cidades que não há esse tipo de cor. Chega aqui e vem encontrar essa situação. Qual é a imagem que estamos a deixar? Qual é a imagem que estamos a vender aos nacionais e internacionais? Então, eu penso que deve-se acelerar, pronto, não se fez a tempo, mas deve-se acelerar esse problema de resolução do problema da corrente elétrica. José Felipe, qual seria a solução para se pôr o fim a este problema que já tem barbas brancas? Passo a expressão. O colega dizia a falta de vontade. Isto é muito verdade. Quando se trata de um negócio, precisa ter um amor para investimento de tal negócio.
Então, precisa de uma vontade a saber que estou para investir e para ter rendimentos. Agora, se há falta de vontade para pôr esse investimento em funcionamento, em benefício da população, praticamente vamos viver essas situações. E esta falta de vontade, vamos encontrar aqui uma ausência de atividades contínua para o desenvolvimento da nossa cidade. É aí que nós vamos chamar de sabotagem. Vamos chamar de sabotagem, porque se calhar há quem propõe um investimento certo e há quem não tem vontade de colocar esse investimento ou dar a vontade para o segmento desse investimento. Logo, uma sabotagem. Eu vou dar um exemplo concreto. Na minha zona, eu tinha problemas num posto de energia. O que fazem? Coloca um disjuntor de uma capacidade muito baixa. Quando a corrente elétrica vem, aquilo cai. Porque as 2 ou 3 casas, quando estiver a consumir, não entra em consonância com aquele disjuntor. Eu converso com um deles que vai lá comprar disjuntor 63 amperes, coloca aí. Mas quem sou eu para ir comprar? Afinal de contas, o equipamento não é da EDM. Daí que digo, a falta de vontade que o colega estava a dizer, eu circulo. Há materiais prováveis para o fluxo de energia em boas condições. E há matérias que colocam e depois não nos dizem que precisamos de participar ou não. Daí que exortamos, de facto, a Propédia, tanto como o governo, reparem, de facto tem havido planos a nível do governo, a EDM também tem seus planos, que haja uma consonância para o fornecimento de energia para o bem do povo. José Mourou, podemos dizer que a EDM, ao nível do distrito de Vilanculo, precisa de um novo diretor? Bom, eu diria que pode não ser taxativamente um novo diretor, mas tem que existir a vontade, segundo aquilo que os colegas diziam, porque senão talvez podíamos concluir que trata de sabotagem, como dizia o colega Jeff Gord. Mas para mim, embora, quer dizer, nós podemos estar aqui a especular uma e outra coisa, eu julgo que há uma necessidade de chamar talvez a quem de direito, sobretudo na direção da EDM, para poder explicar taxativamente o que é que estará a acontecer dentro da EDM a nível do distrito, para talvez fazermos certas especulações no sentido verdadeiro, depois deles terem dito qualquer coisa, dizer o que é que está a acontecer com a própria nossa rede aqui a nível do distrito. Agora, chamar um novo diretor, talvez pode vir ainda melhorar uma e outra coisa. O que me parece que este diretor que nós temos aqui não gosta de dar a cara para explicar o que é que está a acontecer com a nossa rede. E está há muito tempo. Mas só para talvez secundar nesse assunto que os colegas estavam a dizer, né? Eu penso que para mim não precisa mesmo trocar de diretor, porque o diretor não é autônomo o suficiente de decidir tudo. Não, é que aqui quando se fala de falta de vontade, quem está em cima, quem é o diretor aqui da cidade de Moçambique, estamos a falar de Emílio Joaquim, ele é o diretor da EDM aqui em Vilanculo. Mas a faca e o queijo, penso que nós estamos com ele. Vilanculo é uma cidade grande que a própria área, que é Inhambane, deve alocar o investimento só para solucionar esse tipo de problemas. Agora, quando é aquilo que o colega José dizia, por exemplo, de alguém recomendar para comprar um disjuntor, eu penso que isso é um crime. Ele é a pessoa, a instituição é que é responsável. Olha que há muita coisa, parabenizamos, como sempre, mas nem devemos parabenizar. Quando o governo diz que vai abolir as taxas de ligação de energia, isso não é nenhum favor, para todos sabermos. Por quê? A EDM te cobra a taxa de ligação do material e depois no primeiro mês vai te cobrar o consumo. Eu mesmo que eu dizer senhor, eu vou comprar um carro para fazer chapa, vamos contribuir dinheiro, vamos comprar, depois eu lhe cobro o dinheiro de transporte. Então isso também não é justo. Está de parabéns por ter recuado, porque isso já nem devia ter existido. Pagou, vai requerer energia, tem a sua energia, depois compra energia, do que eu comprar um cabo que nem usa para nada e se calhar no mesmo posto ou mesmo cabo, os vizinhos também vão ter que beneficiar. Isso é injusto. Eu quero energia na minha casa, vou pagar o consumo mensal. Era só mesmo para deixar claro esse assunto. Muito obrigado pelos vossos comentários. O Olho Visionário sai para um brevíssimo intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos.
Liga-te à sua TV online. Voltamos para a segunda e última parte do programa Olho Visionário, onde continuamos a analisar vários assuntos que marcam a atualidade nacional. Ministro português de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, chefiou de 20 a 21 do mês em curso uma missão da União Europeia para discutir terrorismo em Cabo Delgado. Até que ponto a presença da comunidade europeia, José Felipe, pode ajudar na negociação? Bom, eu não sei se estou a perceber bem. É a comunidade europeia, é a União Europeia, é o ministro português que chefia uma delegação da União Europeia. O ministro português? É um ministro português, ministro português, chefe de um governo, né? Está a chefiar para vir negociar a situação do terrorismo em Moçambique, mas a chefiar uma equipa da União Europeia. Lembro-se de que ontem a União Europeia sempre quis meter uma mão, ou já esteve em Moçambique, com dólares, euros, para poder apoiar Moçambique em várias áreas. Mas agora, dessa vez, vem com um padrinho. Por que aparece como ministro português? O ministro português, Portugal, para mim dizer, tem aquilo que nós chamamos de direitos adquiridos. Em nenhuma nação europeia, mesmo potência que fosse, que possa tirar dividendos de Moçambique, pode entrar sem a autorização de Portugal. Daí que estamos a testemunhar hoje em dia a presença do ministro português. E o ministro português, ele traz um espelho já bem feito em 3 áreas. Ele advoga na formação militar, como sempre já se discutiu, e tentávamos a dizer que quando são estratégias nós não precisamos divulgar, queremos formar se calhar paraquedistas ou homens que andam de tanque, mas agora há a especificação. Há a formação militar, também a área da ajuda humanitária, sobretudo os nossos irmãos deslocados de Cabo Delgado, que estão alojados nas províncias de Nampula, Sofala, Zambésia, por aí assim. Há um reparo para esta área. E, por fim, o apoio ao reforço da Agenda de Desenvolvimento é a Agência de Desenvolvimento Integrado Norte, ADIN. Essa agência aí já foi inaugurada há muito tempo. Agora foram injetados 25 milhões, milhões de euros para tornar fácil o funcionamento dessa agência. Advoga-se a formação de jovens, porque o que está em causa aqui? Cabo Delgado, Niassa, são aquelas províncias ditas esquecidas de ontem. Os jovens precisam ser acarinhados, os jovens precisam de emprego e precisam de uma formação. Então, quiçá, através deste valor, possa formar esses jovens nas áreas de gás e nas áreas de petróleo. Mas também quero aproveitar essa oportunidade. Nós vivemos a situação da Sazol, quando implantaram a Sazol aqui, Vilanculo, Nhossor, tinha jovens que podiam ser integrados e ser formados. Mas essa necessidade viu-se na última hora. Esperamos que em Cabo Delgado isso não possa se repetir um erro de trazer pessoas de Maputo, porque considerar Maputo é Moçambique. Pessoas de Beira, pessoas de Nampula, para irem nessas áreas de gás e petróleo. Que leve esses jovens de Cabo Delgado, esses jovens de Niassa, serem formados, para poder trabalhar nessas petrolíferas. Pelo menos eu percebi assim, que esse dinheiro visa formar jovens nessas áreas. Mas esses jovens devem ser jovens locais que tenham capacidades para poderem ser formados. Está bem-vindo esta missão. Louvemos que isso se concretize, aliado ao fim do terrorismo que se advoga para o ano 2021. José Murure, acha conveniente uma missão que está em Moçambique ser chefiada por um estrangeiro dentro do país para se discutir assuntos do país? Olhando aquilo que é a construção da própria União Europeia, eu posso dizer que sim, faz sentido, porque um dos objetivos da União Europeia é garantir a paz, não é? Facilitar o desenvolvimento de países sob via de desenvolvimento. Então faz sentido a comissão da União Europeia ser chefiada, por sua vez, por um ministro português. Faz sentido sim, porque há muito tempo
a União Europeia mostrou essa vontade de querer apoiar Moçambique na resolução de conflitos que se registram em Cabo Delgado, sobretudo olhando a parte dos terroristas como tal. Faz sentido, sim. Olhando aquilo que o colega Joffre dizia, que há uma necessidade de olhar na parte da juventude, né? Chamar esses jovens para a formação, para ver se futuramente eles possam ser funcionários ou trabalhadores das nossas empresas petrolíferas em Cabo Delgado. Isso faz sentido, sim. Talvez com a União Europeia pode-se adotar uma forma, pode-se criar um meio tal para poder ultrapassar essas diferenças que se anotam ou que se registram em Cabo Delgado. Diferenças porque não é apenas terroristas estrangeiros, estão lá também alguns moçambicanos que se sentem marginalizados, estão lá alguns jovens, se calhar, jovens escolarizados mas não se sentem integrados ao Estado, não se sentem a fazer parte dos moçambicanos como tal. Então há uma necessidade deles virem nos ajudar a resolver. Afinal de contas, numa casa, sempre quando há problemas, quando há conflitos, há uma necessidade de chamar, se calhar, o vizinho, não é, quem de direito, para ver se pode vir ainda a mediar esses problemas. Neste momento em que o inimigo não tem um rosto, o rosto do inimigo praticamente posso dizer que oficialmente ainda não se fez ao público. Com quem acha que vai se negociar para, de uma vez por todas, se pôr o fim a esta ação terrorista que temos vindo a assistir na província nortenha do país? Eu quero acreditar que tem pessoas especializadas para olhar essa parte no que refere ao rosto do terrorista, já que ainda não se fez presente. Eu quero acreditar que, segundo aquelas pessoas que estão lá integradas, é possível que conhecem a gênese dos terroristas como tal. Se calhar aquilo pode constituir ainda segredo do Estado que não se pode revelar para o público quem é o mandante dos terroristas, quem é o vetor, né, para ver se os terroristas por sua vez voltem a atacar Cabo Delgado, ou seja, atacar Moçambique. Eu quero acreditar que se a União Europeia está cá em Moçambique, eles já têm alguns pontos de onde começar e para onde terminar e com quem podem negociar. Ou se ainda não tem um rosto como tal, se calhar esta pode ser a vez de preparar o moçambicano para ver até que ponto podemos ir ao encontro de quem é o mandante dos terroristas. Alício Vumela, a presença da União Europeia a Moçambique para discutir assunto ligado à província de Cabo Delgado enquadra-se no pedido formulado pelo governo moçambicano no passado mês de setembro através da ministra dos Negócios Estrangeiros, Verônica Macam. Até que ponto isto poderá trazer paz para os moçambicanos residentes daquele ponto do país? Bom, eu penso que é uma decisão acertada por parte do governo. Vários foram os apelos, nós até aqui nesse painel já apelamos que o governo devia mesmo abrir a mão e obter ajuda. E já se manifestaram países da região, países da África, e a União Europeia sempre esteve acima desses assuntos. E olha que a União Europeia, eu penso que é a organização mais forte que temos no mundo, ok? Então, e olha quais são os projetos que temos em Cabo Delgado. Temos projetos que pertencem à França, temos projetos que pertencem a Portugal, e Canadá e por aí em diante. Então esses países na verdade se sentem lesados, porque estão a investir aí. Estão a investir bilhões de dinheiro e numa sentada houve ataque num investimento desse. Então eu penso que é obrigação deles virem averiguar e também instruir, tentar ensinar Moçambique como eles já são especialistas, já lidam com esse tipo de terroristas já em vários países. Então, eu penso que é uma experiência que está a vir da União Europeia, ok? Para, pelo menos, deixar técnicos ou transmitir conhecimentos, como é que se pode fazer uma investigação, saber qual é o leito, qual é a nascente, qual é a foz e tudo mais daqueles insurgentes. Então eu penso que é uma grande vantagem recebermos essa delegação da União Europeia. Por quê?
Outra coisa é que a União Europeia, Moçambique vive da União Europeia, então não tem como negar essa missão, essa delegação da União Europeia, porque quem injeta, na verdade, os valores é a União Europeia. Então, injetou, viu que os meus filhos lá estão a brigar por causa desses investimentos. Então, eu tenho que chegar, se calhar, a encontrar a solução de eliminar esse caos. José Filipe, acha que a unidade europeia, por estar a ajudar ou mostrar esse interesse de ajudar o país para combater o terrorismo, vai entregar tudo na bandeja, como se diz na gíria popular, não vai precisar de algo de troca? O colega estava a dizer há pouco tempo, dentro da União Europeia, os integrantes são os interessados nos recursos existentes em Moçambique. Neste caso, estamos a falar da França, na Holanda, Inglaterra. Os acionistas daqueles megaprojetos. Não é, no entanto, entregar na bandeira. Eles já estão lá há muito tempo, só que eles devem aparecer para defender seus interesses. Mas queria elaborar um bocadinho, para regressar um bocadinho na história em si, né? Portugal, quando colonizou Moçambique, não teve capacidade de administrar todo esse território. Ele dividiu, arrendou 2/3 do território moçambicano a companhias estrangeiras, concedeu francês. Ainda continua esse projeto. Agora estamos na fase de exploração dos recursos minerais, sobretudo gás e petróleo. Já passou a fase do ouro, do marfim, de escravo. Ele continua, mas eu dizia há pouco tempo que não podia entrar tal organização União Europeia, onde existem os interessados nesses recursos, diretamente sem o padrinho que tem o direito adquirido, que é Portugal, através de ministro, aliás, dizia o primeiro-ministro português. Dizia há pouco tempo que o acordo, os apelos, o pedido começou em setembro. Então, todo este período aqui era período de organização do protocolo, a organização em si, definir em que área temos que intervir, para não criar sururu a nível internacional. Aquilo está controlado, não está abandonado, até que na altura pensava-se formar um exército só para poder proteger a zona de Afones, mas com a União Europeia disse, não, será monopolização já. Nós vamos formar os militares, nós vamos assistir humanitariamente, nós vamos formar os jovens para se sentir íntegros dentro do seu país. Eu penso que essa iniciativa, se o Ministério de Negócios Estrangeiros, liderado pela Verônica Macamo, abriu portas, e o próprio governo de Moçambique, estamos num bom caminho. Muito obrigado. Vamos ao último tema, porque o tempo não nos perdoa. Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, empossou esta quinta-feira o presidente da Comissão Nacional das Eleições e os vice-presidentes deste órgão. O que é que podemos esperar, Alice Vumela, nos próximos pleitos eleitorais com este novo presidente e seus membros que vão estar no meio da CNE durante os próximos anos? Obrigado. Penso que este novo presidente, se não for o quarto, acho que é o quinto, salvo erro, ele já vem acompanhando o que é que está a acontecer, o que é que aconteceu com os outros que lhe antecederam. Então eu penso que ele tem um grande TPC, tem matéria suficiente, tem módulos, tem livros para ler a partir dos outros, então, e já sabe qual é o barulho pós-eleitoral. Então eu penso que ele deve minimizar esse tipo de barulhos pós-eleitoral, através de ser íntegro, cumprir com aquilo que é o juramento dele, cumprir com aquilo que é a lei das eleições prevê. Porque, no final das contas, e há uma coisa, por isso mesmo com a eleição dele eu ouvi vozes, os outros partidos que não conseguiram colocar lá como líder a pessoa por eles indicada, então sempre há de haver esse barulho, porque para os outros partidos pensam que aquele foi indicado pelo partido X. Então, na mesma se tivesse indicado ao Vumela também, diriam que o Vumela foi indicado pelo partido Y. Então, eu penso que a responsabilidade é muito individual e incutir no seio da sua equipa que, olha, nós aqui fomos eleitos, estamos a representar aquilo que é a expressão, aquilo que é o voto, aquilo que é o sentimento do povo moçambicano. Então, para isso, deve-se, como sempre tem se dito, o lema,
são eleições justas, livres e transparentes. Essas eleições, nós esperamos que próximos pleitos eleitorais, a pessoa a perca e se conforme através, talvez, do próprio meio de gestão do processo. Sias Murur, durante o ato de empossamento, o Presidente da República, Filipe Nyusi, dentre várias recomendações que deixou aos empossados, importa aqui sublinhar que fez menção de que devem privilegiar a tolerância, isenção, calma, serenidade, justiça e transparência em todos os atos que forem a fazer. Que análise faz, tendo como ponto de partida estas palavras do Presidente da República? Bom, este é um apelo normal que ele sempre, a cada um, é chamado para dar atenção a esse tipo de assunto, sobretudo quando se trata de eleições. Eu quero acreditar que eles serão responsáveis, né, na confiança que foi lhes dado pelos moçambicanos no seu todo, e estão lá como árbitros, estão lá como fiscais, e que eles devem ser fiscais exemplares, fiscais responsáveis, esperarem o momento oportuno, se calhar, para saber separar essas divergências, saber olhar, saber no seu todo resolver esses problemas, se existirem, porque nós temos notado que, na verdade, quando se trata do tempo das eleições, no final de tudo, há quem sai e julga que não, isto não foi justo, isto foi aquilo, mas a verdade é a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Há uma necessidade de quem pensa que faz parte de um certo partido, se calhar tem que olhar o seu tempo próprio para preparar melhor, não esperar talvez naquele tempo, o tempo típico como tal, para poder se preparar em pouco tempo. Disse, quando você se preparar em pouco tempo, a probabilidade de você perder é muito menor, mas quando você se prepara com tempo, melhor conhece o terreno. Então, espero que com eles vão olhar todos esses aspectos. Acredito que são pessoas maduros, e está de parabéns também o jovem natural daqui de Vilanculo também, que faz parte deste elenco todo, que foi lá nomeado pelo sinal. Acredito que foi aluno do colega Joff. O tal Joff também foi meu colega, conheço a ele, estudamos juntos na escola secundária de Vilanculo. Parabéns ao jovem de Vilanculo. Muito obrigado. José Filipe, o partido Renamo contesta o uso abusivo da religião na presidência da Comissão Nacional das Eleições. Importa frisar aqui que depois das eleições que deram vitória ao Carlos Mazzini, que é o líder da Igreja Anglicana, essas eleições que aconteceram no dia 15 do mês em curso, o membro do órgão da Perdiz, Fernando Mazanga, disse que não tem nada contra o eleito, mas sim com o uso abusivo da Igreja. Disse mais, não se pode usar o clérigo para estes processos, sendo o clérigo o representante de Deus na terra. Devia se abster de coisas mundanas. E para ele terminar, disse, não se pode servir Deus e diabo em simultâneo. Bom, primeiro queria, neste caso, parabenizar o Conselho Constitucional, que está de olho no cumprimento da lei eleitoral, porque a aplicação da lei eleitoral obedece um gráfico. Estávamos na Assembleia da República, onde os 17 membros da Comissão Nacional de Eleições foram eleitos, tomaram posse a uma certa sessão, e hoje testemunhamos a tomada de posse dos cabeças. Estamos a falar do presidente da Comissão Nacional de Eleições, o Dom Carlos Mazzini, que é o bispo da Diocese de Libomos, onde ele conseguiu voto como presidente nos 17, 11 votos contra 6. Esta é uma vitória muito grande, não podemos duvidar nada. E este cidadão provém da sociedade civil. Assim estou a responder à questão do uso excessivo do clérigo ou da igreja.
as igrejas, as organizações, estamos a falar do UNP, trabalhadores, fazem parte da sociedade civil, pescadores, estão livres, de acordo com a lei eleitoral, poder concorrer. E abriu-se o concurso, durante um período todos foram para lá participar, como fosse uma equipa de futebol, para se inscrever para Moçambola. Foram concorrer as organizações, ele entrou por parte das religiões, o jovem que o colega acaba de dizer também entrou por religião muçulmana, o antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições, o Abdul Karim, entrou também por via da religião muçulmana. Agora estamos perante a igreja diocesana, neste caso. Estamos perante a igreja que está a liderar este processo. Essas palavras são normais nestes tipos de processos, né? Porque quando falamos dos dois vice-presidentes, o primeiro presidente, que é o senhor Carlos Kaúyo, por norma eleitoral, provém do Partido Frelimo. O segundo vice-presidente também vem do Partido Renamo. Trata-se dos partidos mais votados, que têm lá 2 olhos para poder trabalhar diretamente com o presidente da Comissão Nacional de Eleições. Cabe a eles para poder coadjuvar, ajudar o presidente. Não podemos adiantar agora com essas falâncias de diocesismo, ora cristianismo, ora diabo. Quem é o diabo, afinal de contas? Quem está para servir o diabo? Se você está lá, não podemos adiantar com esse discurso. Se assim iniciarmos desta forma, estamos a dar um prognóstico negativo no futuro. Daí que vamos eliminar quando cedo é possível. O importante é cumprir a lei eleitoral, seguirmos com as datas e prosseguirmos para a nível das províncias, a nível dos distritos, até ao povoado. E consciencializar o povo moçambicano que o assunto de eleições é um direito cívico de todo cidadão para podermos escolher os nossos dirigentes. Não é um campeonato simples de hoje para amanhã, que podemos fazer uma coisa organizada dentro de um Estado. Nada podemos desorganizar a sociedade através de falâncias. Estamos perante um quadro temporal que temos que obedecer. E o pleito eleitoral já vai iniciar nos meados do próximo ano para prepararmos o recenseamento de raiz para as eleições autárquicas de 2023. Muito obrigado. Muito obrigado, José Felipe, obrigado, José Moruri e Alício Gumela pelos vossos comentários. Quero agradecer também ao caro internauta que esteve sempre conosco e acompanhou atentamente este programa. Desta forma chegamos ao ponto final e pedimos a si que está conosco para poder deixar seu comentário, o que achou desta edição. Partilhe o vídeo com vista a ter muitas visualizações e se novo no canal, subscreva-se para estar a par de todas as informações. Até mais e continue a se prevenir da Covid-19 porque é uma realidade no nosso país.